Uau! Boa noite! Aplauda Jesus! Faz barulho para Ele, vai! Uau! Sejam bem-vindos! Olha para a pessoa do seu lado e fala: que bom que você veio! Diga assim: Deus tem uma palavra para o seu coração. Essa noite vai ser decisiva. Você crê nisso? Então levante as suas mãos para o alto, começa a adorar o Senhor, começa a agradecer Ele. Senhor, muito obrigado porque o Senhor reservou essa noite, essa primeira segunda-feira do mês de abril de 2025, o nosso 8º encontro de encorajamento em Araraquara. Estamos aqui, Senhor, para declarar que essa cidade é morada do sol da justiça, o Deus que reina sobre toda a terra, o Deus que escolheu essa cidade, o Deus que tem um propósito para as famílias dessa cidade. Jesus, nós estamos aqui para levantar um altar de adoração ao Senhor. Que os céus continuem abertos, que o Senhor ministre através do Teu Espírito Santo, que os Teus anjos tenham livre acesso a este lugar, que eles guardem este lugar com fogo, que eles protejam, Senhor, esse lugar com a Tua presença, e que o Senhor seja adorado, que nada aqui seja natural a partir de agora, porque onde o Senhor se manifesta, santo é. Onde o Senhor se apresenta, há milagres, há transformação, há resposta, há palavras de apontamento. Deus, nós cremos no avivamento que o Senhor tem para esse lugar. Nós cremos no avivamento que o Senhor tem a partir deste lugar, para alcançar toda esta região. Então, Senhor, em nome de Jesus, faz de novo. Que o Teu Espírito tenha livre acesso a cada coração. O Senhor sabe quem está aqui, quem está chegando. O Senhor sabe porque o Senhor mesmo planejou. O Senhor trouxe cada uma dessas pessoas, porque o Senhor quer falar com elas. O Senhor tem uma palavra para elas. Mas nós não viemos aqui simplesmente, Senhor, para receber. Nós viemos também, Senhor, para Te entregar. A Tua palavra diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, com ação de graças, ou seja, com gratidão, apresentem os seus pedidos a Deus. É isso que estamos fazendo. Queremos lançar diante de Ti toda a nossa ansiedade. A ansiedade pode até vir, mas nós decidimos não andar com ela. Gratidão, Senhor, não é um sentimento, mas é a decisão de honrar a Sua presença, mesmo na ausência de explicações. Quem é grato não depende de circunstâncias, porque já aprendeu a ver o Senhor em tudo. A nossa gratidão a Ti agora, em nome de Jesus. Seja adorado nesse lugar. Aplauda Ele bem forte e de todo o seu coração. Adore Ele. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nada novo sei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar, diga isso, vai, alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar
Aumenta suas vozes. Vai. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti. Você é grato a Ele, diga isso. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Em meu coração, aumenta, vai. em meu coração, Louve. em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Todo dia, Senhor. Tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além. Seu coração cantando aleluia, Aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Prepara, vai. Então vou levantar. Só vocês. Uau.
Uau! Aleluia! Ele é o Senhor, aquele que nos amou. Ninguém vai te amar mais do que Deus te ama. Nem um homem, nem uma mulher. Ninguém será capaz de demonstrar um amor como Ele demonstrou, de entregar o seu único filho, para que Ele pudesse morrer naquela cruz por mim e por você. É por isso que, quando nós entendemos isso, de onde Ele nos tirou, onde nós poderíamos estar se Ele não tivesse nos encontrado, então a nossa vida ganha um propósito diferente. Nós passamos a viver para Ele, por Ele, todos os dias da nossa vida. Oh Jesus, nós te amamos, Senhor. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele é meu prazer estar. Nele a minha vida está. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Ele virá. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos
eu vaguei. Eu vaguei. Tu és tudo que tenho. Tu és tudo que tenho. Se a tua glória se esconder, se a tua glória se esconder, te descobri. Tu és tudo que tu és. Se a tua glória se esconder, a minha é te encontrar. Eu vou te procurar, eu vou te procurar, te descobri, te encontrei. E o que me resta fazer é vender tudo. Se a tua glória se esconder, a minha é te encontrar. Eu vou te procurar, eu vou te procurar, te descobri, te encontrei. E o que me resta fazer é vender tudo. Tu és. Uau! Glórias ao seu nome, Jesus. Deus nunca se atrasa, nunca se confunde, Ele nunca desiste. Deus nunca falha. Quando os nossos planos desmoronam, é porque Deus está construindo algo melhor. As situações mudam, as pessoas oscilam,
mas Deus permanece fiel. Adore Ele. Cercado pelo medo, procuro as respostas, mas sei em quem eu posso crer. Em meio ao caminho, me sinto tão sozinho, mas sei em quem eu posso crer. Levante suas mãos assim, Araraquara, tudo assim. Cante comigo. Fiel hoje sempre será, nunca falhará, nunca falhará. Teu reino nunca terá fim, nunca falhará, nunca falhará. Aleluia! Ele nunca falhou. Nós confiamos em Ti, Senhor. Cercado pelo medo, procuro as respostas, mas sei em quem eu posso crer. Em meio ao caminho, me sinto tão sozinho, mas sei em quem eu posso crer. Mas sei em quem eu posso crer. Fiel hoje sempre será, girei pra sempre proverá, nunca falhará, nunca falhará. Teu reino nunca terá fim, que seja sempre tudo em mim, nunca falhará, nunca falhará. Fiel hoje sempre será, girei pra sempre proverá, nunca falhará, nunca falhará. Teu reino nunca terá fim, que seja sempre tudo em mim, nunca falhará, nunca falhará. Uau! Ele ouve. Nem a morte, nem a vida, É. ou poderes vão nos separar, nunca falhará. Nada pode. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar, nunca falhará. Vai! Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar, nunca falhará. Nunca!
Uau! Obrigado, Jesus. O seu nome nunca falha. Teu é o poder. Aleluia. Que bom que você veio. Eu quero que você ore comigo antes de você se assentar. Que você levante as suas mãos aqui em direção ao altar. Que hoje esse palco se transforma num altar. A palavra que sai daqui tem poder. Diga assim comigo: Pai, meu Pai, fale comigo, não o que eu quero, mas o que eu preciso, pois a tua palavra tem a direção certa para a minha vida, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir e se assenta, tá ligado? Pode se sentar. Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém, estão aprendendo, hein? Glória a Deus. Gênesis 50, 19 a 21 diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Você já deve ter ouvido essa frase, ou você já deve ter dito essa frase: ninguém dá aquilo que não tem. Quantas pessoas falam isso? Mas a história de José nos mostra que essa frase é uma mentira de Satanás. José, filho de Jacó e Raquel, teve uma infância marcada por conflitos familiares, como muitos de nós. Uma família imperfeita, toda família tem os seus problemas. Mas José, ele foi visto de uma maneira diferente pelos irmãos. Ele era preferido de Jacó. O pai insinuava isso porque dava presentes a ele. Ele ganhou uma túnica especial e isso provocou inveja dos irmãos. Além disso, José teve sonhos proféticos. E nesses sonhos, a família estava se curvando diante dele. E ele, muito inocente, foi lá e contou para os irmãos. E a ira aumentou muito mais. Tanto é que os seus irmãos jogaram ele num poço e venderam José como escravo. Você conhece essa história. E ele foi levado para o Egito, onde serviu na casa de Potifar. Potifar era um homem, era um chefe da guarda de Faraó. E Potifar confiava tanto em José, que entregou a administração da sua casa nas mãos de José. Mas a mulher de Potifar achou José muito bonito, muito elegante, e tentou seduzir, mas ele era um homem de Deus. Então ele fugiu. E ele foi acusado injustamente e foi lançado na prisão. Na prisão, conheceu pessoas, ele ajudou pessoas, mas foi esquecido na prisão. Quanta injustiça, quanto sofrimento. Até que ele começou a desvendar sonhos e ficou conhecido por isso. E quando o faraó precisou que um sonho fosse revelado, então José foi lembrado e foi lá e revelou o sonho de que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Isso o levou ao governo do Egito. Então ele se tornou um homem muito poderoso. Anos mais tarde, esse versículo, ele dizendo para a família: não tenham medo, foi Deus, o mal que vocês fizeram, Deus o transformou em bem. Então ele agiu de maneira diferente. Se José, que enfrentou tantas coisas, é um exemplo de Deus para nós, e foi colocado num lugar de destaque, porque Deus assim tinha planejado para ele, por que muitas vezes a gente olha para as pessoas que fizeram mal, ou a gente olha para o passado de pessoas que fizeram mal para a gente segue esse ciclo, porque ninguém dá aquilo que não tem. Muitas pessoas acreditam nisso, e vítimas fazem vítimas, que fazem vítimas, que fazem vítimas, e é um ciclo que não se acaba. Mas José nos mostra que dá para ser diferente, quando nós caminhamos com Deus. Um homem que reconheceu que tudo que foi feito para ele, Deus reverteu para o seu bem.
Deus quer usar a sua vida para encerrar ciclos. Ciclos de dor, ciclos de abandono, ciclos de sofrimento. José amava Deus e ele encontrou em Deus a sua orientação. Não nas influências do seu passado, mas no amor e na misericórdia de Deus. Tanto é que ele agiu com amor e com misericórdia diante dos irmãos que passaram fome e foram para o Egito buscar ajuda e de repente se deparam com o irmão. O que eles não sabiam é que José era o governador. E José agiu com misericórdia, porque ele conhecia o Senhor. O que eu acho mais lindo na história de José é que em todo o tempo que ele sofria, tudo que ele passava, a Bíblia diz, mas Deus estava com José. Mas Deus estava com ele. E quando nós sofremos injustiça, quando pessoas abusam de nós, quando nós sofremos coisas que nós não merecemos, e Deus está com a gente, nós podemos encerrar ciclos e fazer diferente. Nós podemos agir de uma maneira diferente, porque nós temos a companhia de Deus. E nós fomos chamados para ir na contramão mesmo. Olho por olho, dente por dente, não. Quando Jesus vem, Ele mostra que dá para ser diferente. Ele mostra que a gente precisa agir de maneira diferente. Esse é o verdadeiro evangelho. Quantos pais não dão amor aos filhos porque não receberam? Que o diga os pastores dos teens. Ah, mas o pai não teve amor, então não dá amor. A mãe não teve amor, então não dá amor. Aí gera um adolescente cheio de problema, que vai buscar esse amor em pessoas, em coisas, em drogas, em tantas outras coisas. Crianças, as professoras do Kids cuidam de crianças carentes de amor. Por quê? Porque o pai e a mãe não tiveram amor. O pai e a mãe não se dão amor, então assim, não receberam, então não dá para receber não dá para dar o que não recebeu. Mentira. Quantos maridos não são amorosos porque não tiveram amor? Nossa, eu escuto isso direto. Ah, mas meu marido, ele é fechado, ele é seco. Sabe por quê? Porque o pai não deu amor, a mãe não deu amor. Mas deixa eu te falar, ela não é sua mãe nem seu pai, ela é a sua esposa. Quanta esposa insubmissa, independente, porque foi criada, porque viu o comportamento errado. O pai um comportamento errado, a mãe sofrendo na mão do pai. E muitas vezes eu já atendi mulheres dizendo assim: a minha mãe me incentivava assim, você não seja dependente de homem nenhum, você trabalhe, você não precise, porque olha a minha situação. E aí ela cria uma capa, ela cresce dessa forma, e aí ela não vai dar o amor que o marido merece. Ela não vai se submeter à maneira que Deus quer que ela se submeta, em ser companheira, não em ser menor, não em ficar para trás, mas em ser companheira, em ser parceira, em dividir as alegrias, as tristezas, dividir o fardo. Ah, eu não recebi, então eu não vou dar. Mulheres, maridos, adolescentes, crianças que não têm, porque não receberam, sempre tem uma coisa, um vazio gigante, imenso dentro de si. Sobra vazio. Eu não sei se você conhece a história da pastora Joyce Meyer. A pastora Joyce Meyer hoje ela já é uma idosa e ela continua pregando e continua curando pessoas através de Jesus. Mas ela tem um testemunho muito forte. Ela foi abusada pelo pai da adolescência até ficar adulta, todos os dias, fortemente. Então ela ficou com raiva de Deus. A mãe sabia, mas tinha medo do pai. Então ela tinha raiva do pai, raiva da mãe e raiva de Deus permitir tudo isso. E ela conhecia Deus, ela conhecia a palavra. E por muitos anos ela questionou: Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Até que de verdade ela teve um encontro com o Senhor. Porque mesmo na igreja, mesmo falando de Deus, ela ainda tinha uma mágoa oculta de Deus.
Porque ela disse: Deus, o Senhor podia ter evitado tudo isso. Mas a realidade não é o que fazem com a gente que é o mais importante. Na realidade, é o que a gente faz com o que fizeram com a gente que importa. Porque essa mulher tem um ministério gigantesco. Essa mulher tem milhões de livros, milhares de pessoas, por onde ela vai, de pessoas curadas na alma. Porque Deus transformou o mal em bem. Ela cuidou do pai até o último dia. Ela cuidou da mãe. Ela perdoou, ela entendeu que Deus não queria que acontecesse aquilo, mas que aquele homem precisava ser curado. Aquele homem não tinha intimidade com Deus. Aquela mãe foi acuada, e que não tinha como voltar atrás do passado. Não tem como voltar atrás e mudar o que aconteceu com a gente. José não tinha como voltar e mudar tudo o que aconteceu com ele. Mas como ele caminhava com o Senhor, ele sabia que de alguma forma Deus ia transformar tudo para o bem. Essa mulher é exemplo. Amo ouvir os vídeos dela, amo ler os livros dela. Uma mulher que fala da alma, uma mulher que perdoou e que é curada, e que na velhice ainda continua sendo usada poderosamente na mão de Deus. A gente pode fazer diferente. A gente pode dar amor, mesmo sem receber. Sabe por quê? Como o bispo falou aqui, a gente já recebeu. Muitas mulheres, muitos homens, às vezes esperam de alguém, ouvir de alguém assim: ai, eu morro de amor por você. Quantas mulheres carentes esperando um homem dizer: eu morro de amor por você. Mas as pessoas são inconstantes. Ela morre de amor por você hoje, amanhã ela morre de amor por outra pessoa. Mas Jesus já morreu de amor por você na cruz. Então você pode encher a sua boca, receber esse amor e dizer assim: ó, eu tenho uma pessoa que morreu por mim, morre de amor por mim, e essa pessoa é Jesus. Então você pode se sentir amada. Você pode se sentir amado. E se você se sente amado, e se você se sente amado e você recebe esse amor, você pode dar esse amor. Você pode mudar de conduta, porque você pode dar o que você já recebeu na cruz. A gente só consegue dar o que recebemos na cruz. Isso não tem a ver com pessoas, porque pessoas são pessoas, e pessoas ferem, e também são feridas, e quem fere é ferido, e é o ciclo. Mas se você está ouvindo essa mensagem hoje, Deus quer que você encerre ciclos na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus quer te usar nessa cidade, Deus quer te usar no seu trabalho, Deus quer te usar na sua casa, para dar aquele amor que você não teve, para dar aquela atenção que você não teve, para dar coisas que você não teve. Começa fazendo aquilo que você queria que fizesse para você. Comece dando aquilo que você gostaria de receber. José fez isso. Todo mundo que fez mal para ele chegou lá com fome. E ele podia ser vingativo. Ele podia dizer, ele podia até falar: olha como eu estou, mas assim, como eu sou muito bondoso, eu vou ajudar vocês. Não. Ele se compadeceu e disse: foi para isso. Foi para isso que Deus me trouxe para cá. Para cuidar de vocês. Para cuidar de uma nação. José cuidou dos irmãos, cuidou do pai, cuidou da família, cuidou do Egito. Não é o que fazem com você, mas é o que você faz com o que fizeram com você, que vai mudar a sua vida, que vai te levar para o centro da vontade de Deus, que vai te fazer instrumento na mão dEle. Que você seja essa pessoa. Valentina era novinha, e eu lembro que a gente estava vendo os vídeos na internet, e de repente ela viu uma menininha na África ganhando uma boneca. Me lembrei disso hoje. E ela começou a sorrir, e eu olhei para ela e falei: filha, por que você está sorrindo? Ela falou assim: eu estou feliz de ver ela feliz, mamãe. É isso que o Pai quer de nós. Que mesmo que as pessoas
não tenham feito a gente feliz. Ele quer que a gente faça as pessoas felizes. E que a gente fique feliz quando elas estão felizes. Jesus é o nosso exemplo. Que você nunca mais se esqueça disso. Que você faça o bem sem esperar nada em troca. Faça como alguém que entendeu que tudo que você precisa você já recebeu. E esse amor está disponível. Esse amor incomparável. Você pode entregar. Atos 20:35 diz: lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. É por isso que estamos aqui. Estamos dando aquilo que recebemos. E como é bom compartilhar aquilo que recebemos. É vicioso, é viciante fazer o bem, amar, mesmo que a pessoa não mereça. Nós não merecemos. E Cristo nos amou primeiro. Comece a fazer o bem. Comece a olhar os seus filhos nos olhos. Comece a abraçá-los. Comece a beijar a sua esposa, abraçá-la, dizer o quanto ela é importante. Comece a dizer para o seu marido que você se importa com ele, que você é parceira, que você está ali, que você vai orar por ele. Você vai começar a experimentar uma plenitude que só existe em Cristo Jesus. Experimenta viver essa verdade. Não perca mais tempo com ressentimento. Deus quer te usar para impactar as pessoas à sua volta. Você tem que ir na contramão depois de uma mensagem como essa. E o Espírito Santo vai te ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada. Obrigada porque o Senhor transforma tudo aquilo que fizeram conosco, todo mal em bem. José é um exemplo disso. Ele sofreu muito. Ele foi injustiçado. Ele foi esquecido. Ele foi traído pela própria família, por aqueles que deveriam amá-lo. Mas o Senhor o colocou num lugar de honra. E Ele nos mostra que Ele agiu com amor e misericórdia. Obrigada por esse amor. Obrigada porque podemos dizer que somos amados, que alguém morreu de amor por nós. Obrigada porque não importa o amor das pessoas, importa recebermos o Teu amor. Porque quando recebemos o Teu amor, conseguimos enxergar amor nas pessoas. Conseguimos dar aquilo que elas não merecem, mas que o Senhor quer que a gente compartilhe com elas. Nos ajude a fazer as pessoas felizes. Nos ajude a ter a palavra da esperança, que é o Senhor. Nos ajude a sermos a mão, o braço, o colo. Nos ajude a sermos o ouvido. Nos ajude a sermos o braço que abraça. Nos ajude a sermos o Senhor. Que a Tua presença esteja em nós. E que possamos espalhar esse amor que nós recebemos. Que possamos, assim como a Joyce Meyer, essa pastora tão amada, tão querida, que possamos ser agentes de cura e de transformação em Tuas mãos. Obrigada por essa palavra tão encorajadora. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra importante, né? Todos nós precisamos praticar, nos lembrar disso todos os dias. Tem um texto que eu gosto muito da Bíblia, que está em Provérbios capítulo 11, verso 25. Diz assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É muito forte. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Esse é o momento de entregarmos as nossas ofertas diante do Senhor. Eu queria que você orasse por isso, porque é um dos pontos importantes que é levado em consideração na nossa vinda para cá. Para se criar uma igreja aqui do nada. Quando eu digo do nada, porque não existe uma igreja estabelecida aqui.
existem as pessoas que vão para São Carlos. E evidentemente nós cremos naquilo que o Senhor vai fazer, e que Ele vai enviar os recursos para cada estação. E ore por isso, para que Ele nos abençoe, para que a gente consiga estabelecer a nossa morada aqui nessa cidade. Eu sei que Ele está preparando tudo, no tempo dEle, da forma dEle, do jeito dEle. Estamos fazendo a nossa parte, e Ele está fazendo a parte dEle. Eu quero orar por você. Pai, eu quero te apresentar agora as nossas ofertas, os nossos dízimos. Te agradecemos pela igreja em Araraquara, que não existe ainda fisicamente, mas espiritualmente ela já existe. E eu sei que o Senhor tem os recursos necessários para que tudo se viabilize, para que tudo seja feito conforme o teu querer e a tua vontade, com a excelência que o Senhor merece. Que essa cidade, Senhor, a Deus querido, seja uma cidade próspera, que os teus filhos sejam abençoados, que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Teu nome é Jirê, o Deus que provê. Obrigado por esse momento em que nós podemos te honrar. Em nome de Jesus, amém. Faça isso com muito amor e alegria. Obrigado. Obrigado, Jesus. Eu oro para que cada uma dessas pessoas, cada um, Senhor, seja ricamente abençoado pelo Senhor. Que cada semente plantada aqui, Senhor, se multiplique sobre a vida deles. Que eles tenham abundante colheita, Senhor. Que eles vivam, Senhor, o melhor do que o Senhor preparou para eles. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Ele mais uma vez? Uau! Todos aqui receberam uma listinha de salvação. Se você recebeu e preencheu, a gente coloca 7 nomes que a gente quer orar por essas pessoas, para que elas tenham um encontro com Jesus, para que elas sejam salvas. Essa é a oração que todos nós devemos fazer. A oração mais importante é orar para que Deus salve pessoas. Então, se você trouxe, se você já preencheu, eu já queria que você trouxesse aqui, para que nós orássemos juntos por todas essas pessoas que já estão aqui e pelas novas pessoas que você já colocou aí na sua listinha de salvação. Pode trazer. Pode trazer. Se você precisa de uma lista de salvação para você escrever o nome das pessoas, você vai levantar sua mão. Alguém da nossa equipe vai levar até você essa lista e você vai preencher.
Muito obrigado, viu? Glória a Deus. Olá, tudo bem? Boa noite, muito obrigado. Boa noite, como vai? Boa noite, tudo bem? Olá, tudo bem? O senhor está bem? Deus abençoe, viu? Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Boa noite, tudo bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Tudo bem? Olá, tudo bom? Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. E aí, esse cabelo aí, hein? Tá na régua, hein? Glória a Deus. Pode trazer, dá tempo. Olá, obrigado, viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Tá chegando mais? Eu queria que você, mesmo sentado aí, levantasse as suas mãos. Pode escrever, não tem problema não. Deixa o Espírito Santo falar com você aí e vai dar tudo certo. Pode colocar o nome. Eu costumo dizer que você tem que colocar o nome até daquelas pessoas mais difíceis, aquelas improváveis, sabe? Aquelas que te zoam porque você vai num encontro de encorajamento. Muito obrigado, viu? Você tem que ir aqui, ó. Aqui. Você lembra depois os nomes todos? Não? É bom você preencher aqui, porque esse aqui você vai levar para casa e você vai orar, tá? Um a gente ora, o outro você fica na sua casa orando. Você vai numa loja, a pessoa te atende mal, coloca o nome dela na listinha. Valentina, minha filha, quando o professor dá uma resposta meio atravessada, ela coloca todo o nome na listinha de salvação. Glória a Deus, né, gente? Isso é bom demais. Se alguém te fechar, obrigado, fechar no trânsito, qual que é seu nome? Estende as mãos aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por todos esses nomes que estão aqui nas minhas mãos e por todos aqueles que estão aqui nessa urna. Nós temos a certeza de que o Senhor quer salvar. Então, Senhor, visita essas pessoas, onde elas estiverem, cerque elas dos teus filhos, para que os teus filhos falem do teu amor para elas. Abra os olhos, tira as escamas dos olhos, troca o coração de pedra por um coração de carne, atraia essas pessoas com o teu amor, transforme a vida delas de dentro para fora, tira toda depressão, toda ansiedade, tira, Senhor, a Deus querido, todos os vícios, tudo aquilo que tem impedido essas pessoas de te conhecerem, e às vezes elas estão tão aprisionadas. Muda a história delas. Eu oro em concordância com a igreja daqui de Araraquara, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ele. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não sei mais viver. Quem já pisou agora se dê. Paz, obrigado por essa noite e por tudo que o Senhor tem reservado para cada um dos seus filhos. Que ninguém saia daqui hoje sem entender a tua voz, sem entender a tua palavra.
Pai, que a tua palavra estabeleça aquilo que o Senhor determinou para hoje, nem mais e nem menos, mas que seja o teu Espírito, somente Ele, falando ao coração dos teus filhos. Eu repreendo agora tudo aquilo que vem para impedir a tua palavra de gerar frutos. Que os corações estejam abertos, que os ouvidos estejam atentos, em nome de Jesus. Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 32. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 32. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, ficando só ele e o menino, e orou ao Senhor. Depois subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, os olhos sobre os dele, e as mãos sobre as dele. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Então Eliseu se levantou e se pôs a andar pela casa de um lado para o outro. Depois subiu à cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Ele chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Ele assim o fez. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Em seguida, pegou o filho e saiu. Uau! Essa não é apenas uma história de um milagre, é a história de uma promessa. O menino que está morto no quarto é filho de uma mulher sunamita, uma mulher que morava em Sunem, uma mulher que acolheu o profeta Eliseu em sua casa com muita hospitalidade e honra. Ela não pediu nada em troca, mas Eliseu, tocado pela generosidade dela, profetizou que ela teria um filho, mesmo essa mulher sendo estéril e até avançada em idade. O milagre aconteceu, o menino nasceu. Mas agora, anos depois, o mesmo filho morre, tem uma dor de cabeça repentina e morre nos braços da mãe. Ou seja, a promessa virou luto, a esperança virou dor. A mulher sobe com o corpo do filho e coloca na cama do profeta, no mesmo lugar que ela construiu para que o profeta ficasse quando passasse por lá. Aquele lugar onde a presença de Deus havia sido recebida. Então ela vai atrás de Eliseu, não fala nada com ninguém. As pessoas perguntam: está tudo bem? Ela vai: tudo bem. E ela vai atrás do profeta porque ela sabe que a morte não pode ter a última palavra sobre aquilo que nasceu por uma promessa. Eliseu chega na casa, sobe lá no quarto e vê um menino morto na cama. O profeta, ele já havia operado muitos milagres poderosos até aqui. Um deles foi compartilhado ontem por mim lá na mensagem da Missão Encorajamento. Milagre de ontem que nós trouxemos uma palavra, depois você pode acompanhar pelo YouTube ou ouvir pelo Spotify todas as nossas mensagens. Mas o milagre de ontem
ele usou um vaso novo e um punhado de sal para purificar as águas de uma cidade que era bem localizada, mas que tinha uma terra improdutiva, tinha morte, porque a água era má. Agora, o mesmo Deus que usou tantas ferramentas na Bíblia, nesse caso, houve uma mudança. Interessante, porque o texto inteiro mostra que Eliseu, quando fica sabendo, ele envia o servo dele Geazi e dá uma ordem para ele levar o cajado de Eliseu. E ele diz: olha, você chega lá e coloca o cajado no rosto do menino. Só que não funcionou. E o moço voltou triste porque não tinha acontecido. Dessa vez, a ferramenta usada por Deus não foi um objeto, mas foi a entrega completa do próprio profeta. Isso é muito forte. Ele se deitou sobre um menino morto. É até estranho a gente falar sobre isso. Imaginar a cena: um corpo, e ele vai, ora e se deita em cima desse corpo. Mas o texto que a gente lê traz um detalhe que me impressiona muito. O milagre, ele não aconteceu de uma vez, mas aquele homem de Deus estava tão decidido a não sair dali até que o menino voltasse a respirar. Uau! Deixa eu deixar uma coisa clara: nós viemos para Araraquara nesse mesmo espírito hoje. Nós viemos aqui hoje não para trazer uma palestra, como um dia eu já fiz aqui como palestrante. Nós viemos aqui não para cantar umas musiquinhas, não para falar qualquer coisa. Nós estamos aqui hoje com uma missão profética. Nós vamos entregar completamente tudo que há em nós, até ver a vida do Espírito entrar em você novamente. A obra para hoje será completa. Eu declaro no nome de Jesus que você vai se levantar e você vai viver o propósito de Deus outra vez. Agora preste atenção nisso. A Bíblia diz que Eliseu se deitou sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Dá para você imaginar isso? Só que esse gesto, ele não foi apenas simbólico, esse gesto foi profético. Esse homem era um profeta. Esse gesto foi profético. Eliseu estava se alinhando com a morte para chamar a vida de volta. Cada parte dessa entrega completa do profeta representa uma área que Deus quer ressuscitar hoje em você. Primeira, boca com boca. Significa Deus devolvendo a voz que se calou. A morte silencia. Quando a sua fé morre, você perde a voz. Você não ora mais. E quando ora, não há eficiência, porque a fé morreu. Então são só palavras. A adoração se cala.
Eliseu coloca a boca sobre a boca do menino, como se ele estivesse afirmando: se você não consegue mais declarar vida, eu declaro por você. Talvez você chegou aqui hoje calado por dentro. Eu não sei o que matou a sua voz. Frustrações, decepções, religiosidade, problemas. Mas eu sei que quando a voz se cala, sonhos são silenciados, clamores são sufocados. Mas hoje, olha para a pessoa do seu lado e diga: hoje, mais forte, hoje, diga para ela: Deus está devolvendo a sua voz. Deus está devolvendo a sua voz. Deus está devolvendo a voz para a igreja em Araraquara. Deus está devolvendo a voz profética nessa cidade. Quando Deus sopra em você, meu filho, não é você, mas é o Espírito quem fala. Ele ativa a sua oração outra vez. Ele ressuscita a sua adoração. Você acorda de manhã adorando, você vai para o trabalho adorando. Satanás vai ter que tapar os ouvidos, porque a partir de hoje a sua boca não fica mais calada. Você não vai reclamar, você não vai murmurar. A partir de hoje Deus está te devolvendo a voz para você voltar a cantar louvores todos os dias ao Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. É tão lindo isso. É Deus restaurando a sua capacidade de falar com Ele como Pai. A sua boca vai voltar a declarar palavras de fé. As pessoas vão olhar e falar: o que aconteceu com você? Porque antes você só reclamava, porque antes você só via o problema, porque antes da sua boca saía até palavras ruins, palavrões que as pessoas falam ao seu redor. Você estava se acostumado à linguagem delas. Mas hoje a história muda, porque hoje a boca de Deus toca na sua boca, e Ele muda o seu discurso, Ele muda as suas palavras. Aquilo que intimidava você não vai intimidar mais. Por quê? Porque da tua boca vão sair palavras de poder, palavras de fé, que vão encarar toda e qualquer situação que vier diante de você. O seu silêncio espiritual se rompe hoje. Mas escute o que eu vou dizer. Quando a sua voz voltar até o final desse culto, você precisa entender por que Deus está fazendo isso. Cada pessoa que está aqui hoje, é para você essa palavra. Deus está dizendo: você será voz para quem perdeu a fala nessa cidade. Tem gente que não está orando mais, que já orou muito. Como eu disse ontem na igreja, gente que um dia foi fogo, mas hoje só é cinza. Mas é através das pessoas que estão aqui hoje, eu estou falando de hoje, é que a fala espiritual dessa cidade vai mudar por completo. Segunda coisa, o profeta colocou os olhos dele colados nos olhos
do menino morto. Sabe o que isso significa? Deus devolvendo a visão hoje para você. Quando a morte espiritual, a morte emocional, quando essa morte chega, os nossos olhos não brilham mais. É tão triste. O menino não vê, o menino não reage. Ele está deitado. Mas Eliseu coloca olhos, os olhos dele, com os olhos do menino, como se estivesse dizendo: você não consegue enxergar mais nada, mas eu vou te emprestar os meus olhos da fé. Quanta gente perdeu a visão? Talvez você. Talvez pessoas que você ama, pessoas que te apresentaram Jesus no passado, pessoas que eram referência para você e não são mais. Perderam a visão. É gente que só vê o fim, a perda, a dor, a desilusão. Mas essa palavra é tão específica e ela quer dizer: Deus está restabelecendo a sua perspectiva espiritual. Eu não estou falando de uma visão física simplesmente. Eu estou falando de uma perspectiva espiritual, de uma visão de esperança. Eu estou falando de uma clareza sobre o propósito, uma clareza, uma visão sobre o futuro que Deus tem para você e para os seus. Deus vai reabrir os olhos que foram fechados pela dor. Você vai voltar a enxergar o que Deus ainda vai fazer. A sua visão será maior do que a sua crise. Então, em nome de Jesus, eu declaro que você vai ver aquilo que as pessoas já não veem mais. Tem gente que acha que não tem mais esperança para Araraquara. Tem gente que não acredita que a história espiritual dessa cidade pode mudar. Mas Deus está abrindo a visão de um exército que está aqui hoje. E esse exército é suficiente para levar essa visão para aqueles que já perderam. Deus vai te usar para mudar a ótica das pessoas. Deus vai te usar para mudar a perspectiva daquelas pessoas que vivem com você e tornam um ambiente tóxico. Boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Isso significa Deus devolvendo a força novamente. Você pode ter visão, você pode ter palavra, mas sem força. Mãos representam ação. Mãos representam direção, representam autoridade. Mãos representam construção. As mãos do menino estavam frias, estáticas, sem movimento. Quantos nessa cidade perderam a força? Estão assim. As mãos pararam de servir, pararam de agir. Mas quando Eliseu toca as mãos dele nas mãos do menino, é como se ele estivesse dizendo: a força que você não tem mais, Deus está devolvendo hoje. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: Deus está devolvendo a força que você precisa hoje. Deus está reativando as mãos de uma igreja forte. Você vai voltar a se movimentar, irmão, em nome de Jesus.
Eu posso não saber seu nome, eu posso não saber sua história, eu posso não saber o seu passado, mas eu posso sim, pela fé, enxergar o seu futuro. E eu quero declarar de forma profética que você vai voltar a se movimentar, você vai voltar a produzir, você vai principalmente com essas mãos e com essa força que Deus está te entregando hoje, você vai colher frutos, você vai levantar os caídos, as suas mãos vão tocar aqueles que pararam no meio do caminho, as suas mãos vão abraçar aqueles que ninguém nessa cidade quer abraçar. Aleluia. Talvez você diga assim para mim: bispo, e qual que é o sinal? Primeiro que você não precisa de sinal, mas você quer um sinal? Vamos olhar para a Bíblia. Depois que ele colocou boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos, o que aconteceu? Sabe qual que é o sinal de um novo ciclo? O aquecimento. Deus está aquecendo. O que está frio começou a esquentar. Ei, só está aquecendo. Calma. O que está acontecendo em São Carlos também é só um aquecimento. É aquecimento. A Bíblia diz que o corpo foi se aquecendo. Ou seja, o calor, onde só havia frieza, é o prenúncio do fogo do Espírito Santo reacendendo, acendendo outra vez. Calma. Ei, olha para a pessoa de novo, direita, esquerda, e fala: calma. Por quê? Porque o milagre às vezes começa com sinais discretos, muitas vezes até imperceptíveis se você estiver distraído. Mas escute uma coisa: eu posso ver, eu consigo já tocar, eu consigo ouvir. Tem algo acontecendo no mundo espiritual. Já não está mais do jeito que estava antes. Pode ser que o menino não levantou de uma vez, mas a Bíblia diz que ele já não estava mais como estava antes. Ele estava aquecendo. Ei, o que isso quer dizer? Talvez você ainda não esteja correndo, mas espera aí, você já voltou a sentir algo aqui dentro. O coração começou a queimar de novo. Algumas lágrimas já até desceram dos seus olhos, e a vontade de recomeçar apareceu. Uau! Sabe o que é isso? Aquecimento. Não ignore isso. A força pode ser ainda pouca, mas você está aqui hoje. Talvez você esteja vivendo tantos problemas, mas você está aqui hoje, e isso já é parte do milagre que será completo. Eu estou terminando. Obrigado. Eliseu não parou ali. Quando o menino aqueceu, ele não foi lá para a mãe e disse: ó, eu já fiz a minha parte, pelo menos ele já não está mais frio, ele já está aquecendo, eu estou indo embora porque eu tenho outras pessoas para fazer milagres. Não, ele não fez isso. A Bíblia diz que ele se levantou e começou a andar naquela casa, para lá e para cá. Ele ia para lá e para cá, para lá e para cá. Talvez na cabeça dele: não, eu não vou embora, eu não vou embora, eu não vou embora. Deus vai fazer a obra completa, eu não vou embora, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E a Bíblia diz que ele voltou
a se deitar sobre o menino. Do mesmo jeito, da mesma forma. Sabe o que ele fez? Presta atenção. Ele repetiu a entrega. Uau! 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 Ele insistiu. Ele não desistiu. Porque quando Deus encontra alguém disposto a se entregar mais uma vez, a vida volta por completo. É isso que está acontecendo aqui. Cada palavra, cada louvor, cada oração, cada montagem de som, de equipamento, cada voluntário que deixa a sua casa em São Carlos, que deixa a sua família, que chega mais cedo, que recebe você com um sorriso no rosto, sem ganhar um centavo. Tudo que fazemos, os ensaios para cantar, para tocar, para fazer, cada entrega que repetimos, é Deus. É Deus dizendo: vocês podem fazer mais. Missão Encorajamento por Araraquara. Missão Encorajamento se entrega mais por essa cidade. Não para não. Continue entregando mais. Continue entregando mais. Porque vocês não têm ideia do que eu vou fazer. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Vai renascer. Vai renascer. Vai ter vida de novo, diz o Senhor. Que palavra é essa? O menino espirrou 7 vezes. Ele voltou à vida. Eu declaro em nome de Jesus que você também vai. Você vai falar, você vai enxergar, você vai se mover, você vai viver o plano de Deus. Sabe o que me choca? É que dessa vez Deus não usou o que Eliseu tinha. Deus usou quem Eliseu era. Uau! Deus está procurando gente que não quer só fazer parte. Deus está procurando quem está disposto a se entregar quantas vezes for necessário. Gente que vai se alinhar com os mortos dessa cidade, até vê-los viver. Eliseu se deitou sobre o menino morto e ele voltou à vida. Eu, Juliano, para sua tranquilidade, não preciso me deitar sobre você. Eu não preciso colocar os meus olhos sobre os seus, nem a minha boca sobre a sua, nem as minhas mãos sobre você. Por quê? Porque alguém já se entregou completamente por você. A entrega dele foi completa. Nem se compara a entrega que Eliseu fez. Jesus, o Filho de Deus, quando estava naquela cruz, na verdade ele estava alinhando a vida dele com todos os mortos pelos seus pecados.
Jesus colocou a boca dele sobre a nossa e devolveu a nossa voz. E graças a essa voz, a gente consegue orar e falar com o Pai, como a gente nunca falou antes desse gesto que Ele fez. Agora fala com Deus, não é como Criador, mas é como Pai. Porque Jesus devolveu a voz que o Pai ouve. Jesus colocou os olhos dele sobre os nossos e devolveu a visão, para que enxergássemos o futuro eterno, um lugar onde não há mais morte, um lugar onde não existe mais dor, onde não existe mais lágrimas, um momento em que passaremos com Ele toda a nossa eternidade. Jesus estendeu as mãos sobre as nossas, as mãos furadas pelos cravos naquela cruz, e nos devolveu a força para continuar o propósito aqui na terra, até que Ele venha. Jesus não apenas se deitou sobre a morte, Ele entrou nela, Ele a venceu e saiu carregando você no ombro, trazendo você no ombro, tirando você das garras da morte e te trazendo vida. Hoje não é apenas sobre você ser restaurado, é sobre você se tornar resposta. Você vai se levantar e você vai sair daqui hoje, não do jeito talvez que você entrou, mas você vai sair com a autoridade de quem voltou da morte com uma missão. O Senhor me disse hoje à tarde: eu estou levantando um exército de Eliseus para levantar essa cidade. Gente que não tem mais medo de se entregar, gente que vai se alinhar com os mortos de Araraquara, até vê-los vivos também. Quem foi ressuscitado por Cristo carrega dentro de si a autoridade de um ressuscitador. Por isso, guarda bem o que eu vou dizer agora. Hoje, Deus não só te levanta, Ele te envia para que outros mortos se levantem para a glória dEle. Fique de pé. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Deus. Quebranta o meu coração. Uau. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como
Antes de fazer a oração para todos, eu primeiro preciso orar por aqueles que entenderam a palavra e que hoje serão ressuscitados pelo Senhor. Talvez você já tenha se esquentado durante a palavra. Esse é o sinal. Jesus está te chamando para uma vida de verdade. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um estilo de vida, de um relacionamento com o Criador de todas as coisas. Alguém que nunca vai mudar. Em Hebreus está escrito: Jesus é o mesmo de ontem, hoje e de sempre. Ele está aqui, através do Espírito dele. O Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Houve um pecado, todos pecamos. Ninguém tem um coração bom como você pensa. Nós já nascemos com o pecado em nós, herança de Adão. E talvez você pense: poxa, mas é justo eu nascer com um pecado por conta de um homem? Assim como é tão justo que um homem morresse por você e salvasse você, Jesus. Jesus é o único que pode pagar pelos seus erros. Aliás, Ele já fez isso. Você só precisa crer. E você precisa só se entregar, se render. Render os seus olhos, render a sua boca, render as suas mãos, render o seu coração. Ele tem uma nova vida para você. Então, se essa palavra foi para você, e hoje você deseja entregar sua vida para Cristo, eu vou embora daqui a pouco, mas o que você vai fazer aqui vai ficar para sempre. Porque você não está fazendo comigo, você não está fazendo em nome de uma igreja, você está fazendo no nome de Jesus. Ou você que um dia esteve vivo, mas algo matou a sua voz, cegou os teus olhos, te tornou frio e sem movimento. Mas hoje você entendeu que o mesmo Deus que ressuscitou aquele menino morto é o Deus que quer ressuscitar você. Então essa palavra, essa oração é para quem vai entregar a vida para Jesus pela primeira vez, ou para quem vai voltar para Ele, aproveitando a chance que Ele te dá hoje. Eu queria que todos estivessem com os olhos fechados, e apenas você que deseja fazer essa oração comigo, eu quero que você levante a sua mão e você diga para Deus: sou eu preciso dessa oração, eu preciso desse toque. Isso, levanta a mão, tem poder isso, é um posicionamento espiritual, é você dizendo: sou eu preciso, eu não quero sair daqui do mesmo jeito, eu quero sair diferente. Agora eu quero pedir uma coisa ainda além para você. Eu quero pedir para você sair daí de onde você está, e eu quero que você venha aqui, porque eu quero orar por você. Que você venha aqui até a frente, se ajeite aqui, ó, no altar. Sei que a gente tem as caixas de som aqui hoje, mas tem espaço aqui. Vem aqui, pode sair, você que levantou sua mão, vem aqui. Não tenha vergonha. Eu fiz isso quando eu tinha 17 anos de vida. Eu estava morto, e Ele me ressuscitou, e Ele usou a minha vida para ressuscitar a minha família. O meu pai era um alcoólatra, meu pai era um bêbado, mas ele foi ressuscitado. Ele voltou, hoje ele é um homem de Deus. A minha mãe é uma mulher de Deus. A
A minha família mudou. Todos diziam que não tinha jeito. Jesus mostrou que tem. Isso. Chega mais. Tem lugar na mesa. Isso. Prepara aí, pessoal do Bem-vindos. Deixa o pessoal passar. Isso. Pode vir. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Isso. Se precisar, ó, entra aqui na rampa. Isso. Chega perto. Chega perto. Há poder nisso. Não pode passar. Esse é o dia. Essa é a oportunidade. E o Espírito me diz: tem mais gente. Eu vou fazer igual Eliseu. Eu vou para cá e para lá, mas eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Você vai vir. Isso. Que bom que vocês estão vindo. Tem mais gente. Venha. Porque hoje a sua história muda. Não é força de uma palavra de um homem, mas é a autoridade do nome de Jesus. Isso. Glória a Deus. 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 Você pode aplaudir Jesus, porque eles tiveram coragem de vir aqui. Uau! Quando Jesus diz assim, quando o próprio Deus disse para Josué: seja forte, seja corajoso. Escute isso. Deus nunca vai te pedir algo que Ele já não tenha te entregado. Ele deu coragem para vocês estarem aqui. Eu quero que vocês fechem os seus olhos. Senhor, eu te agradeço por cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu sei que elas não vieram aqui pela sua própria força. Eles vieram aqui porque o Senhor os trouxe. O Senhor tinha um plano para essa noite. Essa palavra não veio por acaso. Há um poder nela, porque é a tua palavra. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor conhece a dor. O Senhor sabe o que calou a voz. O Senhor sabe o que entristeceu. O Senhor sabe aquilo que apagou os sonhos. O Senhor sabe aquilo que causa dor. O Senhor sabe aquilo que fez elas pararem. Ah, Deus, obrigado porque o Senhor não desiste. Porque assim como aquele menino não podia terminar daquele jeito, porque havia uma promessa sobre ele. Há uma promessa sobre a vida dessas pessoas que estão aqui. Há uma promessa, mesmo que elas ainda não entendam, mesmo que elas ainda não saibam, existe uma promessa para cada uma delas. E eu quero, Senhor, invocar essa promessa agora sobre elas. Algumas estão aqui pela primeira vez. Elas vão começar um relacionamento mais profundo com o Senhor hoje. Outras já tiveram um dia, mas foram marcadas pelas feridas, pelas decepções. Não importa. Não importa quem está começando hoje, não importa quem está recomeçando hoje. Eu clamo agora, Santo Espírito de Deus, vem agora sobre eles. Vento do Espírito agora. Enche eles. À medida que o Senhor enche, o Senhor precisa liberar espaço. Então tira toda a tralha. Tira, Senhor, todo o lixo. Tira, Senhor, todo o entulho. Tira todo o resto de relacionamentos. Tira agora, em nome de Jesus, toda a mágoa. Tira agora todo o ressentimento. Tira toda a mentira que o diabo colocou dentro deles.
e agora ocupa o espaço. Entra agora, entra com a tua luz. O Senhor é a luz do mundo, o Senhor é a luz do mundo. Entra agora, ilumina a escuridão, ilumina agora, em nome de Jesus. Onde havia escuridão, agora existe luz. Luz, haja luz e houve luz. Entra a luz do Senhor, a luz do teu Espírito, agora, em nome de Jesus. Lava esse coração, limpa esse coração, toca na mente, toca agora, Senhor. Tira todo pensamento de destruição, todo pensamento negativo, todo pensamento mentiroso. Agora, em nome de Jesus, estabeleça uma nova mente, para que eles experimentem e vivam a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, toca na boca, devolve a voz, devolve a voz, devolve a voz não só dos que estão aqui à frente, mas de todos. Devolve a voz agora. Eles vão orar. Aqueles que nunca oraram vão começar a orar. Aqueles que um dia oraram e pararam, vão voltar a orar. Palavras vão fluir, palavras que virão direto do teu espírito. Vão falar com Deus como se fala com um pai. Vão falar com Deus como se falam com um amigo. Em nome de Jesus, palavras de fé substituem as palavras de incredulidade que antes reinava. Tem vida na boca dessas pessoas hoje. Olhos com olhos. Traz a visão de novo. Abre a visão como o Senhor abriu a visão de Saulo. Saulo, quando te enxergou, se tornou o maior dos apóstolos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, abra a visão espiritual. Abra a visão espiritual para que eles vejam, para que eles entendam que quando eles estão fracos é que eles estão fortes, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza deles. Que eles se vejam como mais do que vencedores. Que eles entendam que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Que eles entendam que aquele que o Senhor justifica não pode ser acusado de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Traga força, toca nas mãos. Traga força. A força. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles estão aqui à frente não esperando de mim, Juliano. Eu não posso renovar a força deles. Eu não posso, Viviane não pode, ninguém pode, mas o Senhor pode. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renova as forças. Renova as forças. Mãos vão voltar a produzir. Mãos vão voltar a plantar. Mãos vão voltar a colher. Mãos serão usadas como instrumento de cura. Como foi pregado, vão levantar outros que estão caídos e mortos. Aqueça. Faça a sua obra completa. E a obra completa passa pela salvação. Salve cada uma dessas pessoas. Escreva o nome delas no livro da vida. O livro que só o Cordeiro Santo, o Yeshua HaMashiach, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que foi, o que é e o que há de vir, Jesus, Ele vai abrir no último dia. E o nome dessas pessoas aqui estarão lá. Os nomes estarão lá. Ninguém mais vai poder apagar esse nome, porque hoje elas estão aqui confessando que tem um Salvador. O nome dele é Jesus.
Eu entrego elas nas tuas mãos. A vida delas nunca mais vai ser a mesma. A partir de hoje, Espírito Santo, o Senhor é a companhia delas. Todos vocês que estão aqui à frente com os olhos fechados, com a mão no coração, eu preciso que você repita comigo. Você confirme o que você veio aqui fazer na frente, dizendo assim: Senhor Jesus, me perdoe por todos os meus erros, por aqueles que eu cometi sem saber que eram erros, e por aqueles que eu cometi por vontade própria. Eu me arrependo. Eu preciso do Senhor. Eu me entrego completamente diante do teu altar. Faz de mim uma referência. Me levante para viver uma nova vida, uma abundante vida. Mas o que eu mais desejo é a vida eterna, porque essa vida um dia vai passar, mas eu sei que o Senhor nunca vai passar. Eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. Amém. Amém. Uau! Obrigado, Jesus. A partir de hoje, eu posso não saber o nome de vocês. Aliás, assim, quando terminar ali, eu queria que você deixasse o seu nome para a gente continuar orando por você. Mas que a partir de hoje vocês saibam que tem alguém orando por vocês. Nós nos comprometemos em orar para que, mesmo nessa distância ainda, um dia a gente vai estar perto. Que Deus continue guiando os passos de vocês, livrando vocês de todo o mal. Eu vou pedir para vocês seguirem aquela luz lá do final. Ele vai anotar o nome de vocês, vai passar para a nossa intercessão, vai passar para nós e a gente vai continuar orando por vocês. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Pode seguir eles lá. Ó, isso, só seguir. Pode aplaudir Jesus. Uau! Glória a Deus. Levanta as mãos para o alto. Como eu disse, Deus está enviando vocês hoje. Deus está mudando a história dessa cidade. De pouquinho em pouquinho, as coisas vão se transformando. Em breve a gente divulga a data do nosso novo encontro. Quando você sair, você pode tirar suas dúvidas. Se você deseja garantir o ingresso para a conferência, eu quero orar agora por você. Deus abençoe essa cidade. Abençoe os teus filhos. Guarde eles. Leve eles em segurança. Que eles nunca se esqueçam do que eles receberam aqui hoje. Eles mais do que ouviram, eles foram tocados pelo Senhor. O diabo pode dizer que não, mas o Senhor não mente. A tua palavra se cumpre. E eu vejo os resultados dessa noite. Dê a eles uma semana incrível, guardada e protegida. E que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Eterno, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito de encorajamento, esteja com você todos os dias, hoje, amanhã e sempre. Amo vocês, vão com Deus, em nome de Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como a
Deus é que a minha vida usa-me